mundo sabe, desde a entrevista que o próprio Jair Renan deu ali pro Léo Dias alguns dias atrás para esclarecer se ele tinha ou não um relacionamento homoafetivo com o seu assessor, ex-assessor, amigo, namorado, seja lá o que for, ele já deu a entender ali que estaria estudando para poder entrar na vida política, quem sabe em 2024. E segundo informações compartilhadas inclusive aqui no Globo, inelegível, Bolsonaro prepara Jair Renan para entrar na política e quer Michele no Senado em 2026. Entenda os planos. O plano seria basicamente o filho 04 se candidatar a vereador em Balneário Camboriú, Carlos Bolsonaro projeta trocar o Rio de Janeiro por Brasília em 2026, que seria basicamente o Carlos e o Flávio se lançarem candidatos ao Senado Federal em 2026. Caso eleitos, o Bolsonaro teria ali em tese 2 filhos com mandato de senador no Congresso Nacional e lançar Michele Bolsonaro como candidata ao Senado Federal por Brasília, pelo Distrito Federal, para ser mais específico, onde ela inclusive conseguiu eleger a Damares, porque a Damares foi eleita a senadora pelo Distrito Federal com o apoio da Michele. O Bolsonaro apoiou a ex-ministra Flávia Arruda, que não foi eleita senadora da República. E por que ele tem esses planos aí de levar Michele Bolsonaro para o Senado Federal e também o próprio Carlos e o Flávio? O motivo é bem simples. A gente tem acompanhado aí essa intriga que tem acontecido de forma bem vagabunda e fajuta, porque para quem conhece como é que funciona o ordenamento jurídico brasileiro, quem acompanha os regimentos internos, tanto do Senado Federal quanto da Câmara dos Deputados Federais, quem conhece a Constituição sabe que essa tentativa de chantagem que está sendo feita, por exemplo, no Parlamento, para poder limitar, entre aspas, os poderes do STF como representante do Poder Judiciário, além de serem inconstitucionais, mostram claramente uma tendência medrosa que vagabundos que se escondem atrás de um mandato parlamentar e cometem crime, e aqui vocês entendem claramente de que eu estou fazendo referência, sabem que caso eles sejam punidos, serão severamente punidos pelos crimes que eles cometeram. E eles querem se livrar da punição. Gente que apoiou o golpe de Estado, gente que apoiou o cometimento de crime, gente que financiou e recebeu indivíduos que atentaram contra o aeroporto de Brasília no ano passado, que atentaram contra a sede da Polícia Federal no dia 12 de dezembro e tantas outras coisas que aconteceram. Então, caso o Bolsonaro consiga levar para o Senado Federal o Flávio, o Carlos e a própria Michele, ele teria ali em tese mais 2 senadores que fariam as coisas que ele queria, ou que ele queira, que seria a Michele e o próprio Carlos. O grande problema é que você lançar 2 candidatos no mesmo cargo para dividir votos em um estado não é muito inteligente. A gente sabe da relação suposta que existe entre o Bolsonaro e os milicianos no Rio de Janeiro, mas a gente sabe também que para eleger um senador da República é algo muito difícil. Para fazer 2 é quase que impossível. E se isso acontecer no Rio de Janeiro em 2026 com o Carlos e com o Flávio, vai ficar evidente ainda mais a suposta ligação que o Carlos Bolsonaro, que o Flávio Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro teriam em tese com algumas milícias do Rio de Janeiro. Até porque quando a gente vai, por exemplo, acompanhar ali as eleições de 2018, o Flávio Bolsonaro venceu a eleição em regiões comandadas por milícia. Então, fica evidente que esse contato do Bolsonaro ou do próprio clã, como a gente pode chamar, com indivíduos que estão agindo fora da lei, seriam indivíduos ali que ajudariam a eleger os filhos do Bolsonaro em troca, evidente, de algum benefício, e ficaria claro a relação criminosa existente entre esses 2 indivíduos, né? Os indivíduos da família Bolsonaro que eram candidatos ao Senado, e o próprio pai, de todo modo, 3 indivíduos na verdade, com os criminosos que atuam como milicianos no Rio de Janeiro. Carlito, você acha que a possibilidade do Carlos e do Flávio serem eleitos é real? Muito pouco provável. Inclusive, ainda acho que se lançarem os 2 pelo Rio de Janeiro, a possibilidade é que não seja eleito nenhum dos 2. Até porque a gente sabe que, como eu disse, terão outros candidatos que irão concorrer, que são em tese mais moderados, da direita, outros candidatos que irão concorrer pela esquerda, e serão 2 vagas para 2026. E com o bom governo Lula, como a gente está vendo, o próprio Cláudio Castro meio que se afastando, meio que timidamente já do bolsonarismo, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, mostrando uma suposta fidelidade já ao presidente Lula, isso atrapalha os planos futuros do clã Bolsonaro. Outro